pessoal do YouTube, tudo bom? Outra oportunidade de a gente estar conversando. Baruch Hashem, de eu poder dividir um pouco das coisas que eu li, das coisas que eu estudei, achei interessante e quero passar para vocês, para que a gente juntos possa aprender, possa estudar, aperfeiçoar a nossa Avodat Hashem, que no fundo é o que todo mundo aqui está buscando. Quem está assistindo esse canal, obviamente está buscando mais conteúdo de Torá para poder fazer um serviço a Hashem melhor, cumprir a Torá melhor. E agora eu quero passar para vocês uma dica, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção na nossa Avodat Hashem, e não só na Avodat Hashem, no dia a dia como um todo. A gente vê que existe uma coisa chamada proibições da Torá. Em hebraico a gente chama isso de proibições de Oraita, mas vamos chamar de proibições da Torá para ficar mais simples. Proibições da Torá são, por exemplo, comer porco. A pessoa Yehudi não pode comer porco, não pode ter relações sexuais ilícitas, não pode fazer idolatria. Isso são proibições da Torá. Hashem criou diversas proibições, 365 proibições que a gente não pode cumprir, coisas que a gente não deve fazer aqui nesse mundo. Seguinte, o negócio é que existe uma novidade, um hidush, uma novidade muito interessante, que Hashem colocou um poder na nossa mão de criar novas proibições de Oraita. Ou seja, eu consigo, com a minha fala, se eu vibro e falo, olha, chocolate para mim é proibido. Existe um texto especial que a pessoa tem que falar, não precisa ficar com medo se algum dia falou uma coisa assim, tem que ter pensamentos, existe um texto específico, mas digamos, para simplificar, a pessoa virou e falou, chocolate para mim é proibido. E agora, realmente é proibido para ele. Ele fez um neder, ele fez um juramento, uma promessa. Hashem colocou na mão da pessoa a força de criar esse juramento. E agora, se essa pessoa vira e ela come chocolate, ela está passando por uma proibição da Torá. Ela quebrou a promessa dela. Isso é uma coisa muito grave. Nesse sentido, é que nem se ela estivesse comendo carne de porco, que também é proibido. Ela está quebrando a promessa dela. Hashem colocou na força da nossa palavra, essa capacidade de criar e de se comprometer a juramentos e promessas. Isso realmente recai sobre a pessoa como uma obrigação da Torá. Isso é muito interessante. Mas agora o que eu quero destacar dessa história é a força que a nossa fala tem. Isso é um exemplo, é um grande exemplo, mas é um exemplo da força que a nossa fala tem. Quando a pessoa ela recebeu esse dom que está escrito na Torá, que é uma das coisas mais significativas, que mais diferenciam o ser humano do animal, essa Koach HaDibur, a força da fala, que a gente consegue falar e se expressar dessa forma bem mais complexa, que é uma das diferenciações muito grandes. Quando a gente escolheu dar para a gente essa capacidade, esse dom, ele embutiu nele uma força que realmente tem influência nesse mundo, que realmente tem influência nesse mundo e também no mundo espiritual. Como a gente viu, a pessoa ela criou um juramento, e agora se ela quebra esse juramento, espiritualmente ela vai ter uma punição. Se ela fez o juramento, agora ela tem que fazer toda uma cerimônia para desfazer esse juramento, essa promessa que ela fez. Tem também uma cerimônia para vir quebrar e poder agora a pessoa tirar isso de cima dela, que é outra história. Tem o costume de fazer isso uma vez por ano, tem gente que faz mais frequente, mas isso é outra história. Então a gente tem que ver que não somente aqui, mas, por exemplo, em outras proibições como a Lashon Hará, está dizendo que uma das coisas que Hashem mais abomina nesse mundo é a pessoa que faz Lashon Hará, maledicência, fala mal do próximo, fica fazendo fofoca, fica xingando, fica aqui agora trazendo coisas negativas sobre o outro, destacando os pontos negativos sobre o próximo. Isso é uma das coisas que Hashem mais abomina. E o que? Que eu não fiz nada, eu não bati em ninguém, eu não causei dano ao próximo, não causei dano à propriedade do próximo. O que eu fiz? Eu falei que ele era um bobalhão. Foi só isso que eu fiz. Isso é tão ruim? Exatamente, isso é muito ruim. Eu fiz só com a fala, uma proibição severíssima que eu faço só com a fala. Por outro lado, a gente pode construir coisas muito bonitas
falando palavras de incentivo, falando palavras de reza, isso somente com a fala. Essa força que Hashem colocou na fala, a pessoa sentadinha se conecta com Hashem, fazendo uma tefilá, fazendo uma reza, fazendo Shmoná Esrei. Está escrito que durante a Amidah, a reza que o pessoal faz em pé, com sidur assim, o pessoal deve ter visto, que fica balançando assim um pouco. Essa reza está falando que Hashem fica na frente da pessoa escutando a reza dela. E o que eu estou fazendo? Eu só estou falando. Não estou fazendo nenhuma ação, não estou pegando coisas com as minhas mãos, é só simplesmente a força da fala que existe, essa força nesse atributo, para me conectar com Hashem. Algo consegue trazer, aproximar ele para me escutar e eu conseguir assim aproximar essa relação. Vamos tomar cuidado para a gente não estragar esse presente, porque se a gente despreza um presente assim tão grande, causa prejuízos para a gente mesmo. A gente vai receber agora punições por a gente estar pegando esse presente, colocando ele no lixo, usando ele para fazer averot e se afastar de Hashem. Tem coisa mais feia do que isso? Um presente que Hashem te deu, se usar ele para se afastar de Hashem, fazer uma shonará e falar agora coisas contra a Torá. Vamos refletir, vamos pensar sobre a importância dessa mataná, desse presente especial, que a gente viu aqui, quão importante, quão forte ele é no exemplo de juramentos, no exemplo de shonará, na tefilá. Vamos valorizar, vamos utilizar ele somente para coisas boas e para se aproximar cada vez mais de Hashem e da perfeição na Torá. Shabbat Shalom, até a próxima.